Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de A Grande Viagem da Sua Vida, dirigido pelo Coronada e que chega aos cinemas brasileiros, distribuído pela Sony Pictures, e esse longa que traz a Margot Robbie depois do seu grande sucesso em Barbie e também o Colin Farrell como os protagonistas em uma história que faz uma mistura de romance, fantasia e até um toque de mistério. E se você acompanha o canal já há algum tempo, sabe que eu costumo defender esse tipo de filme, porque eu gosto bastante do gênero de romance, é o meu gênero favorito. E a trama aqui acompanha a Sarah e o David, duas pessoas solitárias que se encontram em um casamento de um amigo em comum e de repente embarcam numa jornada que vai além do romance óbvio. É como se o filme pegasse o clichê daquele velho amor à primeira vista e o transformasse em algo muito mais profundo, com elementos fantásticos que questionam o que a gente chama de realidade. E isso já ganhou vários pontos comigo, porque eu achei bastante interessante de como esse tema foi tratado, a da solidão, de pessoas perdidas que se encontram e não só fisicamente, mas que criam uma ligação espiritual até. E essa subversão para a fantasia, o diretor constrói um mundo que parece onírico, mas ancorado em emoções reais, e eu tive a sensação de que o longa começa devagar, como uma conversa casual, e vai crescendo até virar uma montanha-russa emocional. E tem até momentos em que a narrativa parece flutuar e tudo de uma forma muito autêntica, e isso conta pontos. E sobre o elenco, a Margot Robbie, como a Sarah, entrega uma performance que vai além de todo o glamour que a gente já associa dela e daquela imagem de Barbie que ficou muito forte na sua carreira. Aqui, ela é bastante vulnerável, engraçada e ao mesmo tempo misteriosa, capturando nuances de alguém que está perdido na vida, mas acha um norte. Já o Colin Farrell complementa isso com a sua intensidade habitual, mas de um jeito mais leve. Ele é um excelente ator e que engrandece muito ao filme, e a química entre os dois é muito boa. Vocês vão sentir sentimentos desde as primeiras cenas deles juntos. E são dois ótimos atores trabalhando em cima de um roteiro que tem sim problemas e pontos de furo, mas que por conta de grande talento, isso acaba que é contornado na maioria dos casos. E a direção do Coronada prioriza aqui a forma tanto quanto o conteúdo. Ele usa a câmera de forma minimalista, com longos takes que capturam bem o ambiente, as locações. Pense em paisagens irlandesas e americanas misturadas com toques surreais e que são filmadas com uma paleta de cores que evocam nostalgia. E é maravilhoso, tem muito uso de luz natural e detalhes de cenários muito bem colocados. E são coisas que expandem um espírito mais aventureiro, mas também aquela essência romântica. Mas só uma coisa que me incomodou é que às vezes essa sutileza beira o experimental demais e sai um pouco de uma narrativa mais linear. Como eu destaquei aqui, fantasia é um elemento muito forte na trama, e falando dos temas principais, A Grande Viagem da Sua Vida fala de feridas profundas, sobre perda, redenção e o que significa uma conexão verdadeira, e o filme explora muito como encontros casuais podem redefinir trajetórias, misturando o romântico com o fantástico de um jeito que me fez lembrar até de clássicos como Antes do Amanhecer. Eu adoro, aliás, é um grande filme, e eu gosto como não é romantizado o sofrimento aqui. Ao invés disso, é mostrado que a jornada da vida é bagunçada, imprevisível e, no fim das contas, transformadora. Há uma mensagem sobre abraçar o desconhecido sem medo. É uma obra que pode parecer bobinha, mas eu digo, ele não é um filme leve, ele traz uma base bem emocional, com temas fortes, de redescobrimento, e é um filme que eu vejo mexendo com os sentimentos das pessoas que vão pra sessão achando que vai ser só mais uma comédia romântica bobinha de Hollywood. E visualmente, o design de produção é maravilhoso, os cenários transitam entre festas para paisagens abertas, e a trilha sonora composta por faixas indies que amplificam um tom melancólico romântico, e eu percebi influências claras de diretores como Wes Anderson na simetria de algumas cenas, mas o diretor
injeta sua própria visão, mais orgânica, com diálogos naturais e pausas que dizem mais do que palavras e que tem muito subtexto, principalmente nas atuações, nas trocas de olhares marcados. Só que em alguns pontos, a edição poderia sim ter sido melhor trabalhada, porque tem transições que não se encaixam. É como se o filme quisesse nos fazer sentir o tempo passando e o que pode incomodar, e comparado com outros filmes desse ano mesmo, ele se destaca nesse gênero romântico pela ousadia temática. Ele é muito contido, focado em dois personagens. A Margot e o Colin Farrell elevam o material, evitando que caia no melodrama barato, e ele tem um ar fresco o suficiente para não ser genérico. É bem acessível para um público mais amplo. E se você gosta de um bom romance, eu já adianto que você vai gostar. É um dos grandes romances do ano, sem dúvidas nenhuma, porque um aspecto que me pegou foi o subtexto cultural. Com a produção irlandesa-americana, o filme toca em identidades e o choque entre mundos, refletindo a globalização de hoje. Os protagonistas representam arquétipos. Ela é aquela mulher independente, com uma certa bagagem, e ele já é aquele cara mais reflexivo e em crise, e o diretor usa isso para questionar normas sociais. E também há uma leve idealização que poderia ser mais realista, porque nem todo mundo tem uma grande viagem tão cinematográfica assim na vida real. E o longa consegue equilibrar bem um humor mais leve com um drama profundo, as falas cheias de subtexto, como eu disse, que evitam exposições chatas, e há diálogos que vão ficar na sua cabeça, com toda certeza. E o terceiro ato traz uma resolução que, para mim, poderia ter sido mais ambígua para deixar aquele gostinho de mistério, mas ainda assim funcionou para mim, respeitando o que foi o filme na sua essência. E temas como identidade e cura são tratados com muita sensibilidade, evitando clichês de autoajuda, e o longa sugere que a grande viagem não é externa, mas sim interna, e isso provoca profundamente. Para quem tá passando por mudanças, é inspirador, e para os amantes de filme de romance, é uma aula de romantismo. Então, A Grande Viagem da Sua Vida é uma joia que eu adorei, gente. Ele captura a essência que eu mais gosto no cinema, que é nos fazer sentir vivos através de histórias. É um filme que com certeza eu vou lembrar como um dos que eu mais gostei deste ano. E para A Grande Viagem da Sua Vida, nota 7. E se você está procurando algo que mistura coração, mistério e beleza, com certeza eu recomendo. Vai valer muito a pena a sessão, beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e até mais.